bom dia, presidente, muito bom dia aos colegas vereadores, à imprensa, assistência, um bom dia especial a todos os nossos telespectadores da nossa TV Câmara. Falando para a professora Maria da Graça, que vocês esteve aqui, como eu falei, eu estive lá tentando falar diretamente com o secretário. A professora que está ao seu lado, ela me deu toda a documentação, qual a ordem judicial. Como eu não consegui falar com ele, eu deixei para o chefe de gabinete dele, que é o responsável pelas coordenadorias do nosso estado. Então ele ficou com a documentação lá e ficou de encaminhar toda essa documentação diretamente para o secretário. Mas como eu me posicionei aqui, sou contra esta atitude que o governo tomou, né? E o que eu puder ser parceiro de vocês, colaborar, podem contar comigo. O que eu também gostaria de cumprimentar o vereador Caio, está aqui o vereador Caio, quero lhe dar os parabéns pelo grande seminário, terceiro seminário, né? O senhor tem sido um parlamentar aqui ferrenho na questão do carvão mineral. Quero lhe dar os parabéns, porque quem vai ser contemplado com isso, com certeza, é Bagé. O investimento é em Candiota, mas a nossa grande mão de obra é da nossa cidade aqui. E o senhor está de parabéns pelo belo trabalho que o senhor fez, pela mobilização que o senhor fez, e de toda a região, do estado também. Então, eu não tenho orgulho de participar dessa comissão junto com o senhor. Sou parceiro no que posso e pode sempre contar comigo. Mas parabéns pelo grande evento que foi mesmo. O que eu gostaria de falar hoje aqui é uns absurdos que está acontecendo na nossa saúde aqui do nosso município. Todos puderam acompanhar o que aconteceu, o fato que aconteceu da menina Pietra Trojano, que foi atendido na UPA no final de semana passada. Houve negligência médica. Esta criança, com apenas 2 meses que foi a óbito, era uma criança sadia, uma criança que não tinha nenhum problema cardíaco, uma criança que tinha toda a saúde. Simplesmente ela passou mal no final de semana, estava com um vômito, e aí os pais levaram esta menina à UPA na madrugada de sábado para domingo. Quem atendeu a primeira vez a Pietra foi o Dr. Danilo. Ele atendeu ela, receitou para ela um remédio para que ela parasse de vomitar e um soro, e liberou ela novamente para casa. Receitou o Dramin e também um soro para que os pais comprassem na farmácia e liberaram novamente, porque essa medicação não tinha na UPA. Essa medicação a UPA não tinha. O que acontece? Os pais levaram ela para casa novamente. Ela passou novamente toda a madrugada vomitando, todo dia de domingo passando mal. Retornaram novamente à UPA em torno de 18 horas do domingo, aonde quem atendeu novamente esta criança foi novamente o Dr. Danilo, aonde dali para frente começou a acontecer diversos erros médicos e diversos erros dentro da UPA. Eu quero aqui, presidente, eu já protocolei na casa solicitando a convocação da secretária Téia para segunda-feira. Então estou entregando em mãos aqui que segunda-feira a secretária Téia venha a esta casa aqui explicar o que houve no final de semana passado na UPA com esta criança. Explicar, na verdade, inexplicável. Uma criança com toda a saúde, simplesmente porque estava com muito vômito, eles acabaram matando essa criança dentro da UPA. Eu digo matando porque houve vários erros médicos e há uma falta de estrutura dentro da UPA. Aonde, quando a criança começou a passar mal, vereador Omar, começou a passar mal,
e os médicos e enfermeiros começou aquela correria, solicitaram que colocasse oxigênio nessa criança, porque ela teve 2 paradas cardíacas entre 6 e 8 horas da noite de domingo. Tu acredita, vereador Mário, que dentro de uma UPA 24 horas não tinha este equipamento que é simples, que é chamado a canula, que é de colocar na narina das pessoas para ligar o oxigênio. Não tinha para o bebê, que era a canula infantil. Eles tiveram que cortar uma canula de um adulto, vereador Adenor, para tentar colocar na narina de uma criança de apenas 2 meses. Não conseguiram, acabaram machucando a criança. E ainda por cima, como não conseguiram, tiveram que colocar o oxigênio, entubar a criança. Furaram todo este bebê, tentando achar a veia, não conseguiram. Tiveram que colocar pelo pescoço, abriram a criança. Um anjinho com apenas 2 meses. Como é que um médico, recebendo muito bem, porque os médicos que trabalham na UPA recebem muito bem, tem informação, e vou correr atrás, mas eu tenho informação que eles recebem em torno de R$200 por hora trabalhado no pronto atendimento. São 4 médicos que tem lá, 2 atendem de 0 a 12 anos e os outros 2 de 13 até a pessoa idosa. Nós não podemos aceitar que novas negligências dessas possam acontecer numa UPA. Uma UPA que é 24 horas. Como é que ele vai ser? Não vai ter um pediatra para atender uma criança no final de semana. Os pais levaram a criança lá porque confiavam no trabalho da UPA, nos médicos que lá estavam. E houve o que houve. O médico mandou a criança embora novamente. Uma criança mal. Eu estive na casa desses pais e me mostraram fotos da criança. Doutor Danilo que atende lá, ele é clínico geral e a especialidade dele é cardiologia. Então, não só a questão dos médicos, tem várias irregularidades lá. Os funcionários também estão passando trabalho, nossos funcionários trabalham lá. Muitas vezes a gente acaba criticando, mas funcionários mal pagos. Aonde tem funcionários lá, os horários da UPA, os turnos, são 3 turnos que tem, das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde, depois das 13 horas da tarde às 19 horas, e depois das 19 horas às 7 horas da manhã. Os funcionários trabalham em plantão na noite, que fazem escala, trabalham 12 horas, aonde que o vale-refeição é apenas R$9. R$9. Eles têm 1 hora de folga, 1 hora de intervalo no seu plantão, aonde ordem dentro da UPA para que eles não saiam de dentro da UPA, mas também não podem usar a cozinha. Então com R$9 tu não consegue fazer apenas uma alimentação, não consegue ficar, vereador, já por 12 horas trabalhando com apenas uma alimentação, sendo que o vale R$9, o que vai fazer? Vai comprar um punch. Insalubridade também, os funcionários não estão recebendo na UPA. Insalubridade, os funcionários da recepção, telefonista e do administrativo não recebem insalubridade. Por que para uns podem, para outros não? Porque esses funcionários trabalham dentro da UPA, transitam no meio das pessoas que estão enfermas ali com problema, também tem que ter a insalubridade. E diversas outras irregularidades que estão acontecendo. Então eu quero uma providência da secretária Déia. Eu quero que a secretária Déia se manifeste em relação a esta situação que houve dentro da UPA no final de semana passada. Porque nós queremos punição. Nós queremos que esse médico seja punido. Eu estou falando dele aqui, já dei o nome do vereador Divaldo, presidente. Se ele quiser usar essa tribuna aqui para me rebater, ele está com total liberdade. Não vou falar de uma pessoa e não dar direito para ela se defender. Quero até que ele venha aqui para dar explicação realmente o que aconteceu, porque foi negligência médica. Queremos que a secretária Déia faça uma punição, faça um levantamento do que houve dentro da UPA e possa punir quem errou com esta criança, com esta família. Ou senão, a secretária vai ter que responder por não tomar providências.
ela é gestora, ela é responsável pela UPA. Se ela não tomar medidas duras e corrigir o que está acontecendo dentro da UPA, com certeza ela tem que ser penalizada, ela tem que ser punida, ou então que entregue o cargo e se afaste. Porque não é só a UPA que tem problema, soubemos de outros postos de saúde que também tem problema, o nosso pronto-socorro também tem problema. Médicos dentro da UPA que recebem muito bem e muitas vezes passam a noite dormindo, e as pessoas mal atendidas. Reclamação de pessoas que são atendidas por alguns médicos, não quero dizer que são todos, mas tem alguns médicos que são cavalo com as pessoas. Tu entra numa repartição pública, tem uma plaquinha ali: desrespeito ao funcionário público, dá processo, da cadeia, dá tudo isso. E os médicos e o funcionário público desrespeita o paciente, desrespeita a população. Qual é a punição? Tem alguma lei? Se não tem, vamos ver, vamos fazer. Porque é um absurdo um médico fazer com que uma vida de apenas 2 meses se perca por negligência médica. Quando acionaram a SAMU, presidente, só para concluir, quando acionaram a SAMU levou mais de 40 minutos para chegar até a UPA. Das 18 horas às 20 horas, esta criança, este bebê com essa família, ficou padecendo na UPA. Por que já não de cara não enviaram para o pronto-socorro, para a UTI? Padeceram dentro da UPA. A criança chegou praticamente morta no nosso pronto-socorro, na nossa Santa Casa. Então eu quero providência da secretária Cleia, porque aonde não tem uma canula infantil numa UPA que custa R$23, tem que fechar. Até peço, e vou com certeza enviar toda a documentação que eu tenho para o Ministério Público, pedir o fechamento da UPA. Porque uma UPA aonde não tem pediatra, nós 2 atendimentos que este bebê teve não foi atendida por um pediatra, aonde não tem a medicação, mandaram comprar fora, aonde não tem uma canula infantil, que cortaram uma de um adulto e acabaram machucando esse bebê, tentaram socar na narina da criança, porque não tinha infantil, tem que fechar as portas. Para ser mal atendido como está sendo, tem que fechar as portas. Então peço à secretária Cleia que ela tome posição, que ela resolva esse problema da UPA, que faça com que isso funcione normalmente e atenda bem a população. Todo mundo paga imposto, para depois chegar e ser atendido por uns cavalos, que é o que fazem com a nossa população.